Olá, seja bem-vindo ao Alagoas em Pauta. E essa semana a gente vai falar sobre empreendedorismo. Vocês que nos acompanham aqui já há bastante tempo sabem que o programa é um entusiasta da causa empreendedorismo e sempre que a gente pode, a gente traz aqui membros da sociedade civil para falar sobre o assunto, para trazer novidades. E essa semana é a vez de Silvia Chamusca, que é a coordenadora do projeto de educação empreendedora do Sebrae Alagoas, que hoje a instituição é líder da rede global de empreendedorismo. E a gente vai conversar com ela agora, que vai nos contar todas as novidades da rede global, do Sebrae Alagoas e do trabalho que ela desempenha à frente da instituição. Silvia, seja muito bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Obrigada a você, Daniela, por nos receber. É sempre uma honra estar aqui com você, né? Que realmente você trabalha, né? Pelo empreendedorismo em Alagoas, porque você contribui de forma efetiva. A comunicação para a causa, né? Para a educação empreendedora, ela é super importante. Muito, a gente tem que divulgar, falar sobre, né, assuntos que são importantes, que são representativos e que realmente podem mudar a vida das pessoas. A gente tem que falar sobre, e esse é o meu papel aqui como comunicadora. Silvia, conta pra gente no que consiste o trabalho da Rede Global de Empreendedorismo. Bem, a rede nasceu, né, de uma proposta muito importante que foi a Semana Global de Empreendedorismo, que à época era liderada pela Endeavor, né? E hoje ela tem parceria com o Sebrae, ela ainda existe, a Semana Global, mas as redes elas foram montadas nos estados, né? Isso já foi 2016 que nós montamos a rede aqui em Alagoas. O objetivo da rede era justamente discutir o empreendedorismo de uma forma em geral. Ele tinha alguns eixos importantes: a educação empreendedora, a inovação dentro desse processo e também a melhoria de um ambiente de negócios, porque esse é um grande foco do empreendedorismo, porque quanto melhor tiver o ambiente de negócios, né, claro, melhor estará o desenvolvimento local. Mais promissor, né? Exatamente. Os negócios, eles são um foco nesse sentido, porque eles geram renda, mas quando você faz isso com a visão empreendedora muito mais consistente, e não apenas o empreendedorismo por necessidade, e sim por vocação, você produz, né, negócios, claro, e um ambiente muito mais favorável, e uma qualidade de vida muito melhor. Com certeza. E a Rede Global trabalha também na capacitação desses empreendedores? Sim, a rede ela trabalha fazendo integração de entidades que têm o interesse no desenvolvimento do empreendedorismo no Estado, né? A rede trabalha com eventos de capacitação e também com a articulação de novas instituições para que venham a fortalecer a causa, né? Com isso, a gente pretende justamente promover um ambiente de negócios mais favorável, não só hoje, discutindo hoje, como também no futuro, né? Com o apoio à educação empreendedora, para a formação de novos empreendedores, melhores empreendedores. Com certeza. Silvia, o Sebrae Alagoas hoje está na liderança da rede global de empreendedorismo no estado, né? E você é representante do Sebrae na rede. No que consiste o seu trabalho e o que representa o Sebrae Alagoas na liderança da rede global? Bem, o Sebrae ele teve um papel fundamental desde o início da rede. Ele apoia totalmente essa formação. O Sebrae entende, né, que parceria é importante. Então, a rede, ela, estando forte, né, ela fortalece também o trabalho da educação empreendedora do Sebrae. Então, nós temos todo o interesse, enquanto Sebrae, de estar na rede. O papel da liderança na rede ele é temporário, né? Ao longo do tempo, a gente vai, a cada 2 anos, né, mudando essa liderança dentro da rede. Nós já tivemos líderes muito importantes, né, que estruturaram, inclusive, a rede. A rede é formada, hoje, por mais de 30 instituições do Estado, sendo que nós temos algumas que participam mais ativamente, como o Sebrae, né, como a Redes e Saberes,
como a UFAL, SEDUC, CEMED Maceió, Estácio, temos Aéreo, que são instituições públicas e privadas. Eu não gosto nem de citar os nomes porque são 30 e muitos estão participando. FEGEA, a Federação de Jovens das Empresas, nós temos a Federação das Empresas Juniores, nós temos o Conselho de Jovens Empreendedores, Júnior Achievement. Então, são várias instituições, né? Sistema S como um todo, IEL, participa, entre outros. Que talvez até me falhe a memória nesse momento, porque a rede ela é muito aberta. Ela termina se retroalimentando com essas participações, certo? Uma coisa importante que aconteceu com a rede, durante a pandemia ela se manteve. A gente conseguiu, isso, né? Conseguiu nesses 2 anos manter a rede e ainda por cima estruturar a lei estadual, a lei municipal de educação empreendedora, que foi depois encaminhada para a Câmara de Vereadores. Inclusive, tivemos a participação da vereadora Olivia Tenório, que também faz parte da rede, porque a Câmara faz parte da rede. E aí, essa lei foi aprovada. Então, o que é que a rede está fazendo agora? Ela está apoiando a CEMED na implementação dessa lei. Porque o que a lei prevê? A lei prevê o empreendedorismo dentro do currículo escolar. Isso é fantástico, porque assim, vocês não deixaram a peteca cair durante a pandemia, que foi um momento que muitas pessoas se descobriram empreendedoras, porque perderam seus empregos, ou porque precisaram complementar a renda, porque o parceiro perdeu o emprego, ou seja, esse momento do empreendedorismo na pandemia foi fundamental. Então, se você tem uma rede que consegue dar suporte a isso, né, é um momento que o mundo inteiro experimentou, porque eu acho que essa iniciativa empreendedora não é uma coisa apenas do Brasil, né, que surgiu agora na pandemia. Acho que o mundo inteiro precisou se reinventar de alguma forma. E a Rede Global, ela, dando esse suporte, as pessoas encoraja, sabendo que tem alguém ali para fornecer capacitação, para poder conectar as pessoas, preparar, né? Inclusive, dá até um próprio up nos negócios, né? Você falou do projeto de lei de educação empreendedora de Maceió, que foi aprovado em março desse ano, né? Essa lei, na prática, como é que ela vai funcionar? Como que as pessoas podem se beneficiar dessa lei municipal de educação empreendedora? Hoje, nós estamos com um comitê formado dentro da CEMED e, por exemplo, a gente já começa a impulsionar parcerias, convênios. Por exemplo, tem um convênio do SEBRAE em andamento, que, sendo aprovado, nós estaremos realizando os Jovens Empreendedores Primeiros Passos nas escolas municipais de Maceió, não mais por uma questão apenas, digamos assim, voluntária, e a escola quer fazer, não. Será realmente um programa que a gente... não é nem a questão de obrigar o professor a fazer, é conseguir de forma, digamos assim, tranquila, sem muita dor, para o profissional professor, tá? Implementar a educação empreendedora. Quando o professor entende que a educação empreendedora não é um trabalho a mais, mas sim uma ferramenta que vai colocar ele mais próximo do aluno, com métodos muito mais, digamos, metodologias ativas, né? Métodos mais inovadores, que estimulam a criatividade, que colocam o aluno, como diz as próprias competências socioemocionais hoje previstas, né? Dentro da Base Nacional Comum Curricular, que você estimula o aluno a ser protagonista, você já está trabalhando de forma muito efetiva o empreendedorismo junto a ele, está cumprindo seu papel enquanto professor, enquanto cidadão, e a gente consegue desenvolver, né, o município de Maceió, por exemplo. A exemplo de Campo Alegre, que já tem uma lei aprovada, a exemplo de Piranhas, que está agora levando para a Câmara uma proposta de lei para ser aprovada. E assim, a gente está, enquanto rede, estimulando, né? Porque, como eu disse, a gente inspira, conecta, capacita
por meio dos nossos... E transforma. E transforma. Por meio das instituições participantes. Não são novas ações. A rede, ela por si só, ela é, como já diz o nome, uma rede. Ela não existe, não sou eu que capacito. Sim. Mas eu integro as iniciativas, eu consigo com a rede organizar essa demanda, entender melhor, né, o que o Estado precisa para desenvolver o empreendedorismo e com isso a gente, digamos, fortalece essa causa. Tá? Que é esse o nosso maior papel. É muito importante a gente, enquanto poder público, poder oferecer uma perspectiva para os jovens. Se a gente trabalha essa veia empreendedora nos jovens desde sempre, eles saem da escola com projetos. Exato. Com perspectiva de vida. Perspectiva de vida não é você arrumar um emprego ou um subemprego. Você prepara aquele jovem para ele encarar a vida, para ele crescer, para ele desenvolver, sabe? É muito... As pessoas não fazem ideia, não têm noção da importância disso na vida de um jovem. O jovem com perspectiva, Silvia, ele não se envolve com droga, ele não se envolve com más companhias, porque ele está ocupado num projeto de vida dele. Então você pensa como o alcance disso, a reverberação disso é muito maior do que a gente imagina. O impacto é muito grande. Eu costumo falar que o empreendedorismo nada mais é do que você enxergar uma oportunidade, né? Que na realidade normalmente é um problema, né? Às vezes um negócio, ele atende à necessidade naquele lugar está faltando uma padaria. Qual é o problema? Não tem pão. Aí alguém vai com a solução e abre um negócio. Exatamente. E isso, eu estou falando no nível mais simples do que é empreender. Mas você empreende na sua vida profissional, como médico, como engenheiro, levando soluções também. Ora, o que é que o médico faz? Ele cura, né, um problema. O que é que o engenheiro faz? Ele constrói. Então, empreendimentos que vão atender a necessidade das diversas... Eu estou falando do empreendedorismo de uma forma em geral, não só para abrir negócios. Claro. E do próprio intraempreendedorismo, porque vocês estão uma coisa interessante. Não só ter um emprego, não, gente. A gente precisa ter um trabalho, a gente precisa ter uma causa pela qual a gente responde, né? Sim, então, assim, muitas vezes você está dentro de uma instituição e você é um grande empreendedor. Com né? certeza. Você vê numa instituição aqueles que são empreendedores e aqueles que não são. E muitas vezes os que não são ficam olhando e perguntando, ora, por que fulano teve essa oportunidade? Por que ele cresce ou não? Talvez seja a falta desse espírito empreendedor. Então, a rede... assim como as diversas instituições que fazem parte dela, ela enxerga a educação empreendedora, o empreendedorismo em geral, não só para os negócios, tá? Mas também para você empreender de uma forma em geral. Então, assim, nos 3 eixos da rede, a gente trabalha a educação empreendedora, que é o processo, quando você trabalha até o ensino básico, né? Fundamental e médio, estimulando as escolas, essas leis e coisa e tal. A gente trabalha o empreendedorismo inovador, que você já trabalha junto às universidades, aos estudantes de ensino superior, como as empresas júniores e outros jovens empreendedores do Estado, e você começa a trabalhar esse eixo vinculado à inovação, porque o que é a inovação? Né? É você estimular a criatividade, criar novas coisas ou incrementar coisas que já existam. E também trabalhamos, por meio de políticas públicas, leis, o ambiente de negócios. Então, são os 3 eixos da rede que a gente vem, ao longo do tempo, tentando estimular. A pandemia atrapalhou um pouco? Atrapalhou. Sim. Mas retornamos com força total. A gente vai querer interiorizar a rede, como é o caso agora desse contato que estamos fazendo com alguns municípios que querem implementar a lei de educação empreendedora. A gente vai criar redes locais nos municípios a partir de agora
E vamos realizar o 3º encontro de educação empreendedora do Estado agora em outubro. Isso que eu ia te perguntar, né? Exatamente isso. Vai ser o 3º encontro da rede, né? No dia 14 de outubro, aqui no Centro de Convenções. Como vai ser esse evento? De que forma os empreendedores ou potenciais empreendedores podem participar? Como que a gente se inscreve? Conta tudo pra gente. Nesse eixo, a gente vai trabalhar exatamente a educação empreendedora. O público-alvo desse evento são os professores, educadores, aliás, não só professores. Tá. Professores, coordenadores, diretores, secretários. Então, não é para empreendedores, é para formadores. Porque nós vamos estar dentro do Congresso Nacional de Educação. O Tá. público-alvo do Congresso são educadores. E o público-alvo do encontro que vai acontecer lá da RGE são professores e educadores, tá? Alunos também, a gente não fecha, porque os alunos são parte fundamental do processo, mas assim, a fala, o tema, que é professor, educador, professor ou professor educador, qual o projeto de vida, qual o seu projeto de vida, né? Entendi. É muito focado no professor. A gente vai ter lá palestras que vão falar sobre como você estimular o empreendedorismo no aluno, fazendo parte desse processo e não apenas sendo digamos assim, um suporte, que não é o caso. O professor, ele é o maior agente de educação empreendedora que existe, tá? É ele quem pode, sendo um professor empreendedor, estimular o aluno a empreender. E é esse sentimento que a gente quer levar no encontro. Eu só quero fazer uma correção, Dani. O 3º encontro é o 3º encontro de educação empreendedora do Estado, mas é o primeiro promovido pela rede. É o primeiro promovido pela rede. Os 2 primeiros foram promovidos pelo SEBRAE. Sei. Agora, como a gente está com a rede mais estabelecida, né, já ao longo desses anos a gente conseguiu estruturar muito bem a rede para, nesse momento, promover um encontro desse porte. Que a gente quer colocar 500 educadores discutindo esses problemas nos 4 níveis de ensino. Básico, né? O fundamental, médio, técnico e superior. A gente vai trazer professores desses 4 níveis de ensino para poder trazer riqueza nesse debate dentro do Conedu. Muito, muito legal, muito importante isso, né? E, Silvia, o projeto de educação empreendedora no SEBRAE Alagoas, como é que ele está funcionando hoje? Você que é coordenadora desse projeto na instituição, quais são as iniciativas voltadas para isso, resultados? Primeiro eu quero registrar que a gente teve a capacidade de se reinventar enquanto programa de educação empreendedora, o SEBRAE como um todo. Tivemos momentos difíceis na pandemia, né, que nós estávamos num método presencial e nos adaptamos bem, fazendo lives, fazendo cursos online, webséries, tratamos de temas importantes naquele momento. E hoje, principalmente em Alagoas, a gente também teve algumas formas de adaptação nesse ano, né? Tivemos as enchentes. E isso eu estou colocando aqui porque estamos num momento muito, muito dinâmico, muito ativo, porque, depois de tudo, a gente está conseguindo levar a educação empreendedora para o ensino fundamental por meio dos Jovens Empreendedores Primeiros Passos, por meio do nosso programa de cidades empreendedoras, que vem abraçando essa causa, que é o empreendedorismo na educação infantil nos municípios. Temos uma parceria com a SEDUC, tá? Estamos hoje trabalhando o ensino médio por meio dos grêmios estudantis que foram eleitos, né, no governo. Agora, nós tivemos a eleição no começo do ano de grêmios nas 13 GERES do Estado. Então, a gente está capacitando esses meninos. Está sendo uma experiência fantástica, porque eles estão abraçando a causa do empreendedorismo com muito afinco. Tivemos uma parceria agora dentro do ENERGE, que foi o Encontro Nacional, né, das Empresas Juniores do Estado, com a participação de 5.000 estudantes
Então, estivemos junto ao ensino superior, levando o SEBRAE, levando o desafio universitário. E a gente está bem engajada nesse momento em produzir, em planejar a educação empreendedora para 2023, considerando essas duas realidades, ou seja, o ensino presencial e o ensino remoto, que hoje, híbrido, né? Remoto, híbrido e presencial, de uma forma a atender a necessidade dos dois públicos-alvos do nosso projeto, que são os professores e os alunos, tá? E eu, enquanto empreendedora, eu tenho no SEBRAE um suporte em termos de cursos de capacitação para que eu me desenvolva em termos empreendedores, porque assim, às vezes você é um empreendedor, tem muitas ideias e você não sabe nem como tocar, nem como iniciar seu negócio, seu projeto, de que forma. Então, assim, o SEBRAE, ele participa ativamente nessa forma de educação de novos empreendedores que não necessariamente são jovens, né? Nós temos pessoas de qualquer faixa etária que é mordido pelo bichinho do empreendedorismo e vai lá. Eu sempre sonhei ter minha lojinha, ter meu restaurante, ter minha padaria, mas eu não sei nem por onde começar. O SEBRAE trabalha nesta etapa de educação empreendedora também? Sim, você falou muito bem. A educação empreendedora, ela é dividida na capacitação empresarial e consultorias, que é o apoio aos micro e pequenos empresários, né? E a educação empreendedora, ela é um eixo estruturante, que é a formação para que esses empresários eles também tenham uma performance melhor. Uma coisa que eu costumo dizer, hoje, dentro da educação empreendedora, a gente tem o eixo da educação financeira, tá? Quando a gente recebe hoje um empresário no SEBRAE, muitas vezes ele está lá misturando os seus negócios com a sua vida pessoal, com as suas finanças pessoais e coisa e tal. Tudo isso é o mais comum, né? É o mais comum, que leva muito as empresas à falência, né? À falência. E quando você trabalha a educação empreendedora, a educação financeira, desde cedo, a criança já começa a saber lidar com o dinheiro. Isso. A saber o que é dela, o que que provém do seu pai, aquilo que ela precisa assumir como responsabilidade para o seu projeto de vida, muitas vezes por meio de uma mesada, muitas vezes por meio de algum estímulo que o pai lhe dá. E você consegue, com isso, produzir pessoas que tenham uma melhor educação financeira para os negócios, para a vida de uma forma geral. Então, realmente, o SEBRAE ele apoia os novos e os que já têm negócios, os novos negócios para abrir seus negócios, desde a pesquisa de mercado, consultorias do SEBRAE Tech e também os eventos de capacitação empresarial, não só de cursos, como hoje em dia de eventos importantes que vêm acontecendo nos diversos eixos, tá? Nós trabalhamos hoje negócios sociais, nós trabalhamos hoje negócios por gênero, como é o caso da mulher, né? Nós temos hoje agora o Prêmio SEBRAE Mulher de Negócios, que é um prêmio que a gente faz, mas que por trás dele tem toda uma metodologia de estímulo a esse empreendedorismo feminino, tá? Nós temos outros eventos como o Empretec, que não é um curso, é um seminário que muda a vida das pessoas. É verdade. E que sistematicamente, ao longo desses anos, ele evoluiu de forma fantástica e que vem há anos formando empretecos, que são pessoas que têm um comportamento diferenciado porque passaram por esse divisor de águas. Nós temos projetos muito mais, digamos assim, efetivos e sustentáveis, né? Como o desenvolvimento da inovação, o apoio aos setoriais, né? Por meio do aumento da competitividade, ou seja, agronegócios, indústria, comércio e serviços. Nós temos carteiras que atendem isso na perspectiva de construir, né, setoriais muito mais competitivos no Estado. Então, o SEBRAE ele tem um papel muito amplo. Tá? Sim. Quando eu venho falar aqui com você sobre educação empreendedora,
e eu me sinto muito feliz por isso, tanto pelo SEBRAE quanto pela Rede Global, né, de empreendedorismo em Alagoas. Eu estou falando de uma ação extremamente estruturante. Não é para o SEBRAE e não é para as instituições participantes, é para o desenvolvimento local. E é uma coisa que chega e fica. Exato. Não é para sempre, então não é um projeto temporário, não é uma coisa que vai passar ou está fazendo porque é modinha, não. É um projeto estruturante, ele vem para ficar e demanda tempo para você fazer uma coisa consistente. Exato. Como essa, para implementar e para fazer com que as pessoas percebam a sua importância. Exato. Então, é um trabalho mesmo de formiguinha, de todo dia, de insistência, de não desistência. E para fazer com que as pessoas realmente entendam, assim, de verdade, a importância que isso tem. A gente conhece exemplos de pessoas, de empreendedores fabulosos que precisaram de um pouquinho de estímulo só, para que ele decolasse, sabe? Então, a gente precisa trabalhar a esperança das pessoas, de uma certa forma. O empreendedorismo é muito isso, ele trabalha com otimistas, né? Porque se você for pensar em termos você parece econômicos, né? Que está jogando de volta algumas estrelinhas no mar. Aquela velha história, né? Será que... Não, eu acho que isso forma uma corrente de pessoas, de instituições, né? Tanto físicas, né? Instituições públicas e privadas, que estão ali pensando junto. Tá? E sonhando juntos. E sonhando juntos. Cada aluno, cada professor que a gente consegue fisgar, né? Picar com aquela picadinha da abelha, assim. Exatamente. E o aluno que começa a se enxergar como parte de um processo, que ele enxerga, como você falou, a esperança que você tem, se você tiver a capacidade de enxergar ali na sua comunidade, no entorno da escola, tá? Problemas para os quais, e existe um monte, né? Para os quais você possa produzir soluções, é muito legal. É muito bom. Quando eu concluo uma trilha dessas, como a gente está agora aqui na Massagueira, na 13ª GERE, numa escola como Correia Titara, ou a gente está lá em Penedo, na Hernani Mero, com alunos de ensino médio, fazendo projetos para a comunidade, que o SEBRAE apoia também, tá? Por meio de editais, como o Inspiratec, né? Como vários editais que a gente ultimamente tem lançado. O Inspiratec ele já está com 3 ou 4 projetos bem encaminhados dentro do âmbito nacional, tá? Projetos de alunos de Instituto Federal, do IFAL, que é bem importante também, um parceiro nosso do SEBRAE nessa jornada, que a gente está querendo trazer para a rede, que a gente já vai trazer para a rede, se Deus quiser, entendeu? E assim, a gente entende que tem que ser otimista, mas que o resultado, ele é tão prazeroso de você ver que tem jeito, Dani. É gratificante demais, e que as coisas têm jeito. Que as coisas têm possibilidade de serem revertidas. Essas situações difíceis que a gente vê de violência, de uso de drogas, da marginalidade como um todo. Quando você atua numa escola de periferia, digamos assim, onde existe ali um ambiente desfavorável para os meninos, mas que eles começam a enxergar que não é só aquilo que existe, que existem outras oportunidades e que aquelas oportunidades podem trazer para eles uma vida completamente diferente daquela. Ele lindo, né? Ele se transforma no empreendedor e ele transforma a realidade do local onde ele vive. É isso, porque a gente não está falando de uma pessoa. A gente está falando de uma pessoa com capacidade de transformar realidades. Imagina. E uma comunidade. Então, você ali identifica líderes, identifica pessoas inspiradoras. Exato. Que vão levar essa mensagem, que vão falar com pessoas iguais a ela. Sim.
né? Então, você tem uma facilidade muito maior de compreender e absorver aquilo que vem de alguém que seja da mesma realidade que a sua. Porque se vem alguém de fora falar, né, de alguma coisa, não, isso vai dar certo, isso vai funcionar, muitas vezes as pessoas são descrentes, não acreditam, mas você não vive aqui, você não vivencia a minha realidade. Mas se você pega alguém que vivencia aquele que conseguiu sair dali e conseguiu se reinventar, se transformar, nossa, é tão fantástico isso. E o empreendedorismo, ele tem essa capacidade. Verdade. Então, eu acredito muito nisso. Eu realmente sou entusiasta da causa, sempre apoiei. Acho fantástico, a gente não tem noção do poder transformador do empreendedorismo. Silvia, eu quero mais uma vez te agradecer, agradecer a sua presença aqui. Você é uma pessoa fantástica, uma profissional incrível que realmente trabalha pela educação empreendedora, né? Você é uma operária da educação empreendedora há muitos anos. Não vou dizer quantos. Mas são, assim, foram fundamentais. Eu acho que profissionais como você são fundamentais para uma instituição como o Sebrae, que realmente acreditam, que lutam, que vão lá e que fala com um brilho nos olhos e que gosta e põe amor na fala. Então, Silvia, sempre que você tiver novidades aqui para trazer para a gente, traga, porque o nosso público, ele gosta muito de saber sobre isso e a gente tem que levar essa informação, disseminar para o maior número de pessoas possível. Eu queria deixar aqui o recado da rede, que a rede é formada por pessoas que também brilham os olhos, como eu e como tantos que estão lá, né? Eu queria convidar os professores do estado de Alagoas a participarem do Encontro Estadual de Educação Empreendedora, porque nós não vamos estar trabalhando a educação empreendedora por si só. A gente vai estar trabalhando o professor na perspectiva da educação empreendedora. Quais são os seus gargalos, quais são as suas dificuldades, para que a gente possa construir uma agenda produtiva, né? Com certeza. Para os próximos anos. Eles se inscrevem como, aonde? Tem um site? É pago? Nesse momento, o CONEDU, o Congresso Nacional de Educação é pago, mas sim, a rede, ela está franqueando não só a participação no evento, no Encontro Estadual de Educação Empreendedora, como em toda a programação do evento, que é pago, mas a gente vai distribuir essas inscrições por meio das secretarias, tá? Por meio das instituições participantes. Nós ainda não temos o que é que vai acontecer. Esse link vai estar no site do Congresso Nacional de Educação. Tá. Lá vai ter o link da RGE, que é da Rede Global de Empreendedorismo, e do encontro, tá? Ótimo. Aí lá nesse encontro, os professores, a gente vai abrir uma cota, já vai passar para as instituições públicas e privadas que querem levar seus professores de forma gratuita. E vamos fazer cotas para que todos os níveis participem. Nível superior, nível técnico, nível... Claro. Entendeu? Isso a gente está vendo internamente. Mas vamos abrir um número de vagas para inscrição gratuita lá no site do CONEDU. Aí você vai procurar onde está o link do encontro, e lá no encontro, aqueles por ordem de chegada, lógico. E a gente vai estar lançando isso, se Deus quiser, a partir da próxima semana, já esse link no site do CONEDU. Quem quiser entrar no link do CONEDU, no site do CONEDU, que é o Congresso Nacional de Educação, que vai acontecer em Alagoas, mas ele é nacional, do dia 13 ao dia 15 de outubro, vai acontecer o Congresso. Dia 14 da rede é dia 14. Dentro do Congresso, dia 14, a partir das 8 horas da manhã, no Teatro Gustavo Leite, tá? E a gente espera, sim, a participação desses educadores, porque sem eles a gente não faz um encontro de educação empreendedora. De jeito nenhum. Tá bom? Tá ótimo. Gente, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Eu sei que você não perde um Alagoas em Pauta. Que essa mensagem tenha chegado até você e que tenha o poder de transformar a sua vida. Até a próxima semana.